Olá, sejam todos, todas e todes bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Este é o podcast Educação na Pauta do Dia, uma realização da TV Educatipni, da Câmara de Educação do Território de Identidade Piemonte Norte do Itapicuru, localizado no semiárido baiano, e do projeto de extensão TV Educatipni, Educação, Comunicação e Artes. A Câmara de Educação do Tipni é um coletivo que reúne docentes, pesquisadores e pesquisadoras, estudantes, gestores e diversos agentes do campo da educação que atuam no território com o objetivo de pensar o cenário da educação e organizar ações no sentido de fazer a defesa coletiva pela educação pública socialmente referenciada. O que queremos com esse podcast? Debater a educação, suas políticas, suas implicações, sua relevância. Tudo isso tendo o território como referência e entendendo que as políticas de educação planejadas em nível nacional impactam fortemente no acesso e no direito à educação de qualidade a ser ofertada nos 9 municípios que compõem o Tipni. Nesta primeira edição, a Câmara de Educação, através da TV Educatipni, entrevistará candidatos e candidatas aos cargos de deputados e deputadas, no âmbito estadual e federal, para saber o que pensam a respeito da educação no território e quais suas propostas para a área. Nossas conversas serão mediadas sempre por membros da Câmara Temática de Educação do Tipni, que abordarão temas caros ao Piemonte Norte do Itapicuru no que se refere à educação, considerando as especificidades de cada candidatura. Importante dizer que todas as candidaturas terão o mesmo tempo para as respostas e exposição de propostas. No programa de hoje, receberemos a co-candidatura Pretas pela Bahia, composta por Cleide Coutinho, Iracema Santos, Márcia Ministro e professora Dulce Rodrigues, co-candidatura do PSOL. Para entrevistá-las, contaremos com a presença do professor Alaécio Ribeiro, professor de prática docente do IF Baiano, pedagogo de formação e especialista em planejamento e prática do ensino superior. Atua nas áreas de educação do campo, estágio supervisionado, didática e educação matemática. Seja bem-vindo, professor Alaécio. Agora é com você. Olá, Karina. Olá a todos e todas, todes. Olá, Márcia. Olá, Cleide. Tudo bem? Vamos iniciar aqui nosso bate-papo. E já queria, assim, saber de vocês qual a aproximação, a trajetória, né, poucas palavras, de vocês com a educação. Cleide responde ou posso responder logo aqui? Pode responder, professora. É isso. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite, dizer que eu já estive aí, Piemonte, Itapicuru, em um projeto quando eu trabalhava no CEAFRO. Estive aí mesmo, umas oficinas falando de gênero e raça. Eu lembro bem, mas já tem um tempinho. E assim, eu gosto de falar de educação e contando um pouquinho da minha história, né? Minha família são de 7 mulheres e 4 homens. E minha mãe simplesmente era uma lavadeira, né? Que não tinha tempo, nem tempo de ir para a escola, não teve tempo, na verdade. Isso foi retirado o direito dela de estudar, então ela estudou até a 5ª série. E aí quando ela passava, eu lembro que ela trabalhava perto da escola onde eu estudava, né? E ela passava roupa nessa casa. E nisso, né, a família foi, né, as mulheres crescendo, e aí eu também, como é a vida, né, das mulheres periféricas aqui, né, do estado da Bahia, é de se tornar também a lavadeira empregada doméstica. E eu me tornei essa empregada doméstica. Então, foi na cozinha da patroa mesmo, né, que eu descobri que iria ser professora, né, com Márcia. Tipo, ela era professora, ainda é professora, e ela dizia assim: nossa, você tem um jeito de professora, você nunca pensou em ser professora? Eu disse: não.
do jeito que você se expressa, seu corpo fala, você gesticula, enfim. Você tem uma... Eu acho que você vai ser professora. Você está muito nova para trabalhar muito tempo, né, nessa mesma profissão de sua mãe. Então, assim, e aí eu me matriculo em um curso pré-vestibular, né, fiz fiz 1 ano, 2 anos, para entrar na universidade, e aí eu disse assim, nossa, não é que eu sou professora mesmo, eu fiz um teste vocacional, eu sou professora mesmo. E comecei no meu primeiro semestre a dar banca a crianças que não sabiam ler, né, ensinando as primeiras letras iniciais, né, e aí eu ingressei na universidade, no curso de Ciências Sociais, fiz licenciatura, fiz estágio, e aí eu comecei assim, gente, eu sou professora mesmo, então esse contato, né, a gente não e até mesmo por conta da estrutura desse racismo, ninguém nunca me disse que eu era porque tinha vocação de ser professora, né? Então só foi essa pessoa que era professora, que é professora ainda na verdade, disse assim, você parece que vai ser colega minha, você é professora, Márcia, você precisa só internalizar isso, né? Então é bom quando essas pessoas enxergam na gente, né? É o que a gente não se enxerga, que a gente não enxerga. Então, foi dessa forma que eu comecei a me identificar, né, sendo professora. E essa é uma dessas minhas histórias. Eu vou aproveitar, né, desse relato que você apresenta para a gente, essa história de vida, né, de luta, de resistência, e perguntar, dentro dessa perspectiva, né, o que é que vocês estão pensando para garantir um projeto, né, dentro do legislativo para a permanência, o êxito, a política de inclusão de estudantes, né, estudantes negros e negras, indígenas, estudantes do campo, né, e também do urbano, porque no urbano nós temos muitos estudantes da periferia que são negadas o direito de permanecerem na escola. Como vocês estão pensando no mandato essa possibilidade de garantia? É isso, a gente vem dialogando, né? O setor também, a Cooperadúcia que não está aqui, está em outra atividade, falando muito como será, né, a nossa atuação nesse quesito de educação. E assim, nós precisamos, né, realmente fazer um diálogo com a Secretaria de Educação e informar, né, primeiro levar os dados, informando por que está tanta evasão escolar, né? E a gente percebe, né, e eu vou falar no contexto, porque eu também dou aula em uma escola, estou afastada esses tempos, a gente percebe que tanto a questão do racismo, a LGBTQIA+, fobia dentro das escolas, professores que, infelizmente, ainda não estão qualificados e qualificadas, né, para estar dialogando com esses estudantes. E, assim, acho que a gente precisa colocar mais uma educação, que essa educação realmente seja como o Paulo Freire falava, né? Quer dizer, ainda está aí os escritos dele, uma educação libertadora. A gente pode fazer uma escola que seja integral, mas que venha com atividades qualificadas, que venha que a gente possa realmente ter os estudantes como protagonistas dessa escola, né? A gente não pode sequer pensar em uma escola que seja militarizada, né? Apesar que tem alguns contextos, infelizmente, de algumas escolas aqui no estado da Bahia, em que tem que discutir a discriminação, tem que discutir os preconceitos, né? A gente precisa falar um pouco, ter essa integração com a família, porque muitos problemas que os estudantes levam para dentro da escola já começa dentro do âmbito familiar, a negação dos seus corpos, né? A gente precisa falar, né, da nossa cultura. A lei 10.639 precisa estar realmente dentro da escola, e a 11.645 precisa realmente estar efetiva dentro das escolas. A gente não quer uma escola integral em que os meninos tenham aula de manhã e de tarde.
A gente precisa ter uma escola que os meninos tenham aula pela manhã e atividades lúdicas pela tarde. A gente precisa fazer a descoberta das artes, dos artistas que estão dentro da escola, né? Então, eu vejo o modelo de escola aqui, integral, que qualquer pessoa se cansaria. Como é que você tem aula de manhã e aula de tarde? Não há aprendizado que vá à frente, né? Eu estava vendo uma pesquisa, né, no jornal, e aí informando que depois da pandemia os estudantes ficaram mais que violentos dentro das escolas. E a gente se pergunta por que a violência aumentou dos estudantes para com os professores pós-pandemia. Por quê? E é o seguinte, não é que aumentou, né? Sempre aconteceu. Porque existe estudante ainda que eu lembro, né, dos corpos de estudantes que são negados. Eu lembro de uma escola que eu estava no 7º semestre fazendo o estágio e eu assumi a turma porque a professora ficou doente, teve licença, não tinha professor e não coloca a estagiária e eu assumi como a professora dessa turma. Eu dava aula de sociologia do trabalho. E eu lembro perfeitamente, né, fechação de notas, dezembro, aquela agonia, teve conselho de classe em que um colega disse, né, não vou aprovar essa menina porque ela andava muito com aquele transviado. E aí eu pergunto o que é transviado, né? Então a gente, amigos nossos, desqualificando os estudantes, e aí eu tenho ex-alunos mesmo que não concluíram, porque infelizmente, o âmbito da escola, né, o espaço da escola fez com que esse estudante saísse, porque ninguém quer ficar em um espaço em que é negado, em que seu corpo é negado. Isso é fato, né? Então a gente se preocupa muito com como é que essa escola, como é que essa nossa escola hoje, que escola é essa libertadora que nós queremos? É que todos e todes aproveitem esse espaço de acolhimento, aprendizado e conhecimento. É disso que nós estamos falando, né? A gente não quer uma escola opressora. A gente quer que os meninos sigam. Perfeito. Você traz aí uma reflexão e as propostas educacionais que estão sendo colocadas hoje. Você trouxe aí um debate sobre a questão da educação integral, né? E aí faz até uma crítica no sentido dos alunos e alunas, né, estarem dentro de uma instituição o dia todo. Como vocês avaliam, né, o cenário educacional a partir dessa reflexão que você traz para a gente, né? E que melhorias seriam apresentadas no sentido de, se a educação integral, né, de tempo integral, ela acaba tendo alguns problemas. Quais seriam as perspectivas dentro do mandato para melhorá-lo ou, né, modificá-lo? E a partir de quais modelos? E aí eu vou trazer um pouco assim, falando das experiências, né, dos institutos federais, que tem o tempo integral, né, onde os estudantes passam o dia todo na instituição, mas apresentam resultados, né, digamos assim, satisfatórios, né, para a continuidade da carreira acadêmica. Como vocês estão pensando e de que maneira vocês avaliam? E aí já vou puxando, né, duas situações: a formação de professores, as políticas de formação de professores nas universidades, tanto as universidades estaduais quanto as universidades federais, e principalmente para garantir que estudantes, dentro das suas diferenças, que aí você trouxe uma gama de diferenças que são negadas nesse espaço educacional, poderão ser garantidos efetivamente. É isso. Então, você fez uma pergunta, mas que bom que você tocou no assunto do IFBA. Pode ficar à vontade só para poder Não, aqui, né, botar uma pimentinha. Beleza. Que bom que você tocou no IFBA, né, que é o modelo que vem sendo, que está sendo importante, na verdade, na formação dos estudantes. Quanto a crítica que eu faço ao modelo da escola integral hoje, como eu falei, não se aprende com aula, né?
Por exemplo, uma estudante tem aula de matemática na segunda-feira pela manhã. A segunda-feira a matemática poderia ser a prática, né? Como seria isso, Márcia? Ele vai ter que fazer, o professor de matemática irá instruí-lo a fazer outra atividade lúdica, né, que vem aprendendo, na verdade, conciliando com o que aprendeu pela manhã. Não é ter outra aula em seguida de matemática com outro assunto, né? E aí tem aquela questão também da arte. A arte e a educação, a arte nunca deve ser trabalhada, né, fora do contexto escolar. A gente precisa de uma aula de teatro, nós precisamos de uma aula de dança, nós precisamos de uma aula de jogos que condiz com a matemática, né? Então, é muito perverso quando a gente olha para o ensino, e eu posso dizer aqui, Alessio, eu tenho estudantes de 8º ano que se complicam na leitura. Então, como é que você vai ter uma aula de português, né, da língua portuguesa, pela manhã, pela tarde você vai ter que dar continuidade a essa aula sem ter um material plausível que seja o conteúdo desse estudante? Vamos fazer poesia, vamos fazer música, vamos construir. É dessa forma que se aprende, né? Então, assim, enquanto as formações dos professores, percebo que o Estado da Bahia precisa realmente qualificar mais os professores, que as formações são importantes. Até então, para aprender, né, a trabalhar com essa diversidade. Com essa diversidade. Infelizmente, né, no nosso contexto baiano, as escolas que têm estudantes indígenas, né, não está correspondendo a esse público, não vem correspondendo. Porque há um erro, né? Eu gosto de falar assim, é um erro gravíssimo quando um estudante indígena tem a sua língua, né? E o profissional que está ali diz assim, você vai aprender a falar o português, a língua correta. Gente, qual é a língua correta? Então, esse indígena diz assim, eu falo errado? Eu falo errado, como é isso? Né? É não respeitar, né, essa diversidade que é imensa. A gente pode criar mecanismo de integração. Nós podemos criar esse mecanismo de integração, sim, educacional, para que venha novamente, eu repito, criar esse ambiente em que todos possam aprender construindo. É disso que eu estou falando. E aí, quando a gente fala também nesse contexto escolar, está incluído não só os professores, mas sim os funcionários da cozinha, os funcionários da limpeza, que precisa também tratar esses corpos que estão ali, né, de forma respeitosa. E é isso. Ok, Márcia. Eu acho bem bacana como você consegue colocar, né, as condições da escola, as suas problemáticas e, ao mesmo tempo pensando alternativas. Então, vamos começar a dar uma outra caminhada pelo nosso diálogo. E aí, nessa caminhada, eu queria que vocês falassem agora diretamente o que vocês estão pensando, quais são as propostas, né, desse mandato compartilhado, né, de mulheres lindas, pretas, lutadoras e guerreiras da Bahia, né, numa representação extremamente significativa. Ao chegar na Assembleia Legislativa, o que nós vamos pautar com relação à educação, trazendo o fortalecimento, né, e aí pensando a educação básica, a educação quilombola, indígena, já falaram, né, bastante sobre a questão das políticas de inclusão e permanência, e a educação profissional e as universidades. Então, dentro do que vocês estão construindo, que é a trajetória que já vem desde o processo de formação de vocês, o que as pretas estarão pautando na Assembleia Legislativa, Olha, caso sejam primeiro, eleitas? a gente precisa saber, né, quanto de verba é direcionado para a educação. E o que essa verba pode fazer nas escolas do estado da Bahia? A gente precisa saber de que forma, como essas verbas estão sendo utilizadas dentro das escolas, né? A estrutura da escola, a gente precisa ver
Porque eu ainda percebo, né, em alguns locais que eu já fui, e não foram poucos, que a estrutura da escola também não ajuda esse aluno a aprender. Porque é inadmissível estar em uma sala com 30 a 35 estudantes em que exista uma janela. Ninguém aprende no calor. Ninguém aprende, né, é, é, sem carteira. Tem escolas ainda que não têm locais para se sentar. A gente sabe, principalmente, né, na zona rural. Então, a gente precisa saber para onde está sendo direcionada essa verba da educação, com o que realmente está sendo gasta, né, e o que se pode, e os planos, né, da educação básica, que, infelizmente, teve uma fala do desgoverno em dizer que as crianças iriam aprender em casa, né? E isso vai mexer muito, muito, espero, eu tenho certeza que ele não será, né, reeleito, mas que isso também venha interferir no aprendizado, né, dessa criança futuramente chegando no ensino médio, né, porque ninguém se aprende completamente tudo em casa. Então, é desqualificar mesmo o profissional dessa forma. Então, por isso, eu acho que a direção das verbas da Secretaria de Educação, a gente precisa saber para quais escolas está indo, o que é que está acontecendo. Eu acho que esse é o primeiro, eu tenho certeza que essa é a primeira nossa meta, direcionar, né, saber em que direção está indo essas verbas. Oi. Posso tocar um pouco nesse assunto? Fique à vontade. Então, há quem diga que a militarização nas escolas é a solução dos problemas, né? E a gente sabe que não é. Outro dia estava passando no Jornal Nacional, acho que, se eu não me engano, em BH, que os alunos que tentaram se expressar fazendo um trabalho sobre o racismo, eles foram impedidos de fazer esse trabalho, né? Houve uma repressão sobre essa pauta nas escolas com aqueles alunos, né? Essa foi a escola e o Estado que apresentou isso, fora as que a gente não tem notícia, né? Então, o primeiro passo da gente é lutar para que, pela desmilitarização dessas escolas, né? Eu acho que a gente tem feito um levantamento e trabalhado em cima dessas propostas. Muitas das leis que já existem, né, em relação à educação, e a gente tem um entendimento que a gente precisa fiscalizar essas leis e garantir para que aconteça. A Lei 11.369 e a 10.369 e a 11.645, elas estão aí e é preciso fiscalizar essas leis para que elas sejam garantidas, né? Acontecendo isso, a gente dá um grande passo em relação à educação, né? A gente consegue aí atender várias situações que você colocou aqui, que você trouxe aqui. Mas tem um projeto de lei que é nosso e vem muito da Márcia, que é garantir assessoria para as organizações da sociedade civil que trabalha com educação, né? É um projeto de lei da nossa mandata. Márcia pode falar mais ainda sobre isso, porque ela já trabalha nessa forma, ela já ela é educadora popular, né? Mas esse é um dos nossos carros-chefes, esse projeto de lei. E garantir, tem várias leis que a lei da alimentação nas escolas, né, com a produção da agricultura familiar, né, é uma lei que está aí, mas que também a gente sabe que não funciona, né, ela foi esquecida, e outras, garantir o acompanhamento psicológico, psicopedagógico nas escolas, né? A Dulce, que ela é professora também, historiadora, ela fala muito em relação dessa lei, né? A gente debate muito sobre isso, e outros projetos de lei que a gente viu e percebeu que são projetos de lei que trabalham com educação, mas que até o momento elas foram colocadas, mas que não foram fiscalizadas, né? E a gente sabe que se não tiver fiscalização em cima dessas leis, elas não são realizadas. Então, eu acho que a partir disso, a gente precisa fiscalizar para garantir
E daí, se não acontecer, a gente cria projeto de lei para punir, né? Eu acho que é um caminho que a gente pode fazer com que essas leis sejam cumpridas no nosso estado da Bahia. Exatamente. Cleide tocou nesse assunto, sobre essa questão de incentivar, né, as organizações que vêm trabalhando com a educação. Isso aí são os cursos pré-vestibulares. Eu mesmo estou como coordenadora de um pré-vestibular, Quilombo Educacional, que acontece online, e vejo e percebo, na verdade, que há uma deficiência na questão do que se diz aos assuntos que são direcionados. Vamos dando exemplo, né? O Enem, a gente faz o pré-vestibular, tem o Enem. Professora, eu nunca ouvi esse assunto. Eu não entendo. Como se está ali no conteúdo da escola para se aprender? Como é que esse conteúdo está sendo realmente feito? A gente precisa pressionar um pouco, né, para saber por que os estudantes não estão tendo, não estão sabendo, né, não estão tendo esse conteúdo. E aí eu também, Cleide, falando dessa questão da militarização das escolas, que nós somos também contra essa militarização, porque eu percebo que algo, né, quando se fala em questões militares, vem logo a escola militar. Né? A gente acompanhou as escolas aí, daqui mesmo da Bahia, por sinal, em que a menina não poderia usar um black, ou o menino não pode criar o cabelo. Né? Então, como é uma escola dessa que vem negando as identidades, como dialogar com o modelo de escola? Esse modelo de escola não nos serve. Até então, porque eu sou uma mulher negra retinta e meu cabelo cresce para cima. O cabelo de meu irmão também cresce para cima. E se ele fosse criar um cabelo de uma escola militar, ele não vai poder, vai ter que cortar. E ele quer criar o cabelo dele. Né? As meninas gostam de andar maquiada. Não pode, porque não condiz com o fardamento. Como? Não tem diálogo. Não tem diálogo no espaço que nega nossas identidades. Dessa forma. Bacana que na fala de vocês já iniciam, né, pensando nesse espaço escolar, sobre a questão do orçamento, né, de como ele é direcionado, traz a necessidade de uma formação de professores para que reconheça as diferenças, não no sentido de aceitá-las, mas o reconhecimento como processo de legitimação. Isso é muito importante, né, porque são elementos que distanciam os nossos estudantes, né, dos espaços, né, escolares, nossas estudantes dos espaços escolares, principalmente aquelas que não são consideradas dentro de um padrão determinado historicamente, né? Nós sabemos disso, né, de um processo, né, como vocês colocaram, de um embranquecimento, de um padrão de cabelo, de um padrão de ser, de se vestir, né? E principalmente hoje no cenário que nós temos, né, de tantas mídias, né, que traz basicamente várias tendências, né, para a educação. Eu queria que vocês falassem mais um pouco, né, como vocês colocaram aí a questão das violências e a questão do aprender dos conteúdos. Como seria pensado, como vocês pensam, então, um programa para que esse estudante que está dentro dessas escolas, que tem a garantia desses conteúdos, possam estar dando continuidade nas suas casas? Nós sabemos que muitas vezes, né, os estudantes eles acabam não tendo um espaço que possibilite que ele venha fazer suas atividades em casa, um processo de concentração, né, e aí está associado a um quadro, né, econômico, social, de desigualdade social que nós sofremos. E aí eu já puxo, né, um pouco para vocês. Que discussões, que propostas vocês estarão levando para enfrentar a educação a partir das desigualdades sociais? Não só sociais, mas também econômicas. Né? Porque nós sabemos que estamos na Bahia, mas uma pessoa preta, ela tem menos possibilidades de garantia de emprego do que uma pessoa não preta, né? Então, como vocês estão pensando isso? Porque vai garantir que essas famílias também deem
uma possibilidade, né, de continuidade da educação nas suas residências, né? Então, como é que vocês estão pensando, para além da educação, o combate às desigualdades sociais e econômicas no Estado? Durante a pandemia, né, que ficou as escolas fechadas, eu lembro que o governo do Estado direcionou a merenda no cartão, né, para cada estudante. E, assim, isso foi um benefício, beleza, é muito bom, por sinal. E aí, por que não dar continuidade a esse projeto para que dê continuidade essa ajuda, né, auxílio para o estudante? Será para a Márcia, mas os estudantes vão estar o tempo todo na escola integral, aula de manhã, atividade à tarde e à noite a refeição. E o café da manhã, antes de ir para a escola, né? Foi o auxílio legal, beleza, mas que a gente pode também. É por isso que eu estou falando da questão das verbas. Precisa saber para onde é que está sendo direcionada, por que a estrutura da escola ainda permanece a mesma. Estava falando sobre a questão da pandemia, que todos os estudantes não, algumas escolas do estado da Bahia receberam o auxílio alimentação, né? Porque ficamos um ano, primeiro ano, né, fora da escola de estudante, receberam esse cartão, auxílio. Não foram todos os estudantes, por sinal teve muita queixa. Teve escolas que não conseguiu localizar os estudantes, e aí vou falar um pouco também sobre isso, sobre a evasão escolar, dos motivos, outros motivos que vêm surgindo, né? Mas o que é que eu estou querendo dizer? Que essa questão do cartão poderia estar a continuidade, né? Tem uma escola que eu trabalhei que os meninos iam para a escola para merendar, gente. Não assistiam aula, Márcia? Assistiam. Mas na hora do almoço, né, na hora das 3 refeições, parecia que a escola não tinha mais espaço de tantos estudantes que apareciam. Precisamos também, né, fiscalizar as ausências dos professores, muitos professores aí com licença vencidas, mas que está ali trabalhando. É um desses motivos. A professora está dando aula insatisfeita, tem problemas. Gente, muitos professores ficaram doentes pós-pandemia. A gente não tem assistência psicológica dentro das escolas, que é um erro. Assistência psicológica dentro das escolas para os estudantes e para os professores também. Márcia, a professora tem plano de saúde. Não é assim que as pessoas falam? Né? Professora nem todos os professores têm condições de estar ali no psicólogo, né? Para poder, sabemos que é uma demanda que tem um custo que não é pouco, né? Mas o estudante que tem problemas, que sofre violência dentro das famílias, dentro das suas famílias, trabalhar direitos sexuais e reprodutivos dentro das escolas tem que ter a evasão. Saiu uma pesquisa ano passado, se não me engano, que a evasão escolar das meninas 54,3, se não me engano. Gravidez na adolescência. Como não discutir isso dentro das escolas? Como não discutir, como eu falei aqui, os métodos contraceptivos? E aí vem uma crítica, né? Vocês querem induzir as adolescentes e os adolescentes a terem relações. Não é isso, gente. Precisamos. Faz parte da educação. A educação sexual faz parte da educação. Tem meninas que não sabem usar absorvente. Nossa, Márcia, eu estou falando que eu convivo, né? Que não sabem que tirar aquele plástico tem que enrolar e para colocar dentro
da cesta do banheiro e coloca de qualquer forma, né? Para que serve a pílula do dia seguinte? Elas não sabem. Elas não sabem. Professora, se tiver uma relação, as perguntas são desse nível. Se tiver relação dessa forma, será que engravida? Gente, como a gente não vai tocar no assunto de uma coisa que vem causando transtornos na educação, que é essa evasão escolar? Aí vem a questão, né, dessa moralidade, enfim, eu gosto de falar dessa palavra moralidade, essa falsa moralidade, em dizer que os estudantes, né, os adolescentes, nesse âmbito, que o modelo que a esquerda, é assim que a crítica fala, o modelo de educação que a esquerda quer para o país é que as meninas se envolvam com todo mundo e todo mundo se envolva com todo mundo. Não é disso. A gente está falando de uma educação sexual que tem que acontecer dentro das escolas. Então, é dessa forma que a gente vem construindo, né? Tentando construir, na verdade, ao se tratar em educação. É isso, eu queria só pontuar algumas coisinhas. A gente não tem como falar de educação sem falar no racismo, que ele é estrutural, né? Eu não sei que conta é que esse governo vem fazendo, que ele vem de ampliar, né, as vagas nas escolas e mais escolas, eles vêm fechando essas escolas, né? Recentemente, né, não longe, foi fechado uma escola que ficava aqui no corredor da Vitória, que era o Edorico, e essa escola foi fechada. Quem frequentava essas escolas? Jovens da periferia, né? Eram jovens da favela que frequentavam essa escola, que é num bairro de classe alta aqui em Salvador. Então, a gente precisa fazer essa crítica, né, e dialogar sobre educação, fazendo uma crítica e fazendo debate ao racismo que é estrutural. A gente está acompanhando aqui em Salvador que várias turmas do EJA foram fechadas, né, várias escolas vêm sendo fechadas, e a gente tem feito enfrentamento, né, a esses fechamentos dessas escolas, e a gente precisa dialogar sobre educação, fazendo esse diálogo também com o racismo, né, que é estrutural, e vem impactando na vida dos nossos jovens, né? Tanto dos nossos jovens, como agora com o fechamento do EJA, a educação também afeta os adultos, e é uma necessidade muito séria, muito abrangente no nosso território, né? Eu mesmo fui uma oriunda do EJA, então a gente utiliza muito esse mecanismo de EJA quando a gente deixa de estudar cedo, né, e volta a estudar, então a gente precisa correr contra o tempo, então a gente usa muito essa ferramenta, e não só os nossos jovens, mas os adultos também têm sofrido com a falta de educação, sofrido com esse fechamento dessas escolas, e a gente precisa debater sobre. Uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer, rapidinho, só para fechar, né, é a questão também salarial dos professores, né, a questão de salário. Vi que alguns professores, eu ainda estou nesse mecanismo de falar com outros colegas, né, sobre como é que está a questão de salário, e aí muitos professores, eu acho que do estado da Bahia, tiveram algumas perdas mesmo salarial. A gente precisa rever, tentar reverter esse quadro, porque se não valorizarmos os professores, estamos desqualificando todas as profissões. Todas as profissões precisam de professores. A gente precisa realmente dessa valorização desse profissional. Vamos falar nos fechamentos das escolas de periferia, né? Nós temos também uma outra realidade, que são as escolas do campo. Como o mandato de vocês estão pensando a garantia e a permanência da educação do campo, bem como a abertura de escolas no campo, né?
Vocês trazem uma fala que é muito próxima, né, do que é discutido quando essas escolas são fechadas e estes alunos são levados para os grandes centros. Então, como vocês estão pensando para que seja garantida a educação do campo, né? E aí, consequentemente, nós temos a garantia da educação quilombola, da escola quilombola e escola indígena. Ao mesmo tempo, ter a escola não garante a educação voltada para o campo quilombola e indígena. Então já é uma provocação que vocês apresentaram, né? Como vocês estão pensando essa garantia não só da escola na periferia, não só a escola no campo, na comunidade das populações quilombola e indígena, mas também a educação específica. Isso. Quando se fala na educação no campo, né, a gente está percebendo, na verdade, que várias escolas não existem, né? É daquele estudante que anda mais de 100 quilômetros para chegar a uma escola e senta no chão para aprender. E aí estou falando do estado da Bahia mesmo, que infelizmente ainda acontece. E assim, precisamos construir mais ainda concurso público e direcionar os professores e incentivar, né, os professores de determinada região para que venha realmente, como é que eu posso dizer assim, assumir, né, o cargo de professor em determinada região. Porque saía esse concurso que está sendo aberto agora, o governo do estado para professor, eu estava vendo. Precisamos de professores, mais do que aquelas vagas que estão ali. Tem uma escola, mesmo no interior, que não tem professor. Um professor. E isso, precisamos rever esse plano educacional, porque existe professor de matemática que está dando aula de sociologia, existe professor de sociologia que está dando aula de ciências. Onde é que estão os professores? Né? Então, acho que construir, né, esses concursos, rever a construção, ver a construção de escolas nesses espaços é fundamental. Né? Bem como você falou, Alessia, tem uma escola, mas que não atinge, né, a certa comunidade, e é real. Né? Acho que a gente precisa mesmo, né, a nossa mandata precisa mesmo de um plano, né, para que venha suprir essas necessidades, né, no campo, que está mesmo, né, a gente sabe a situação da educação que está na zona rural, e, na verdade, no geral, né, tanto rural quanto urbano. Ok. Tá, deixa eu dar mais uma. Isso. Eu estou aqui. Mas, assim, que bom a gente bater esse papo aqui, porque abre também os nossos horizontes, né? A gente começa a pensar, e isso é bom fazer essa troca. Mas eu acho que muito do que a Laércio, né? A Laércio trouxe aqui, a gente já respondeu, que é fiscalizar e garantir essas leis. A gente precisa fazer um trabalho mesmo de formiguinha para fiscalizar essas leis, cidade por cidade da Bahia, né? Para que essas leis sejam cumpridas e, a partir daí, a gente criar um projeto de lei que puna esses municípios que não cumprirem essa lei. Eu acho que esse é um caminho, mas, como o Laércio trouxe aqui, ter a escola não garante que tenha aula. E para a gente garantir que esses alunos tenham aula, a gente precisa garantir a alimentação, a gente precisa garantir que haja transporte, né, o deslocamento, a gente precisa garantir que tenha professor na sala de aula e que esse professor seja bem remunerado, que ele esteja psicologicamente bem nessa sala de aula. Então, é um conjunto de situações que faz com que esse aluno tenha aula, que essa escola funcione, né, e que a gente consiga avançar aí na educação. Eu acho que a gente é uma mandata de 4 mulheres, porque esse trabalho precisa
de muito esforço, né? São 417 municípios que a gente tem que trabalhar e que precisa fiscalizar esses 417 municípios para ver se essa lei está sendo cumprida, porque se não for, a gente vai criar esse projeto de lei para punição desse município que não esteja cumprindo essa lei, e daí garantir que esses alunos eles tenham uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade, mas que esses professores também sejam acompanhados psicologicamente, que sejam bem remunerados e que tenham essa atenção psicopedagógica, né, para que esse conjunto funcione. Vocês falam, né, bastante na questão da formação da fiscalização. Eu queria saber como vocês estão pensando o fortalecimento das universidades estaduais, né, as perspectivas de pesquisas, porque são elas, né, as universidades estaduais, especificamente, né, no caso da Bahia, ela tem um papel de formação de professores, né? As universidades elas surgem, né, no estado da Bahia nessa perspectiva. Como vocês estão pensando, né, propondo o fortalecimento, o protagonismo dessas universidades nas políticas públicas? Haja vistas que nós temos pesquisas avançadas, né, e muito com vários dados da realidade que podem contribuir para a elaboração de projetos de leis, mas que não são utilizados pelo legislativo. Como vocês estão pensando isso? É isso, Aécio. Eu acho que a gente precisa mesmo fazer um trabalho para que venha reverter o quadro de sucateamento que vem sofrendo as universidades. Né? A gente sabe que os investimentos aí foram cortados, né? As UNEBs, né? Na verdade, as universidades do estado da Bahia vem sofrendo com esses cortes. A gente sabe que a pesquisa e extensão é fundamental para que os estudantes e professores venham dialogar com as comunidades. Então, acho que reverter esse sucateamento, né, essa infraestrutura precisa ser mantida, né, nas universidades, porque só assim, né, esses professores realmente darão esse suporte cá fora, né? Quando eu falo cá fora, porque quando eu leio a universidade para mim não é um espaço fechado, e sim aberto, né? Comungar mesmo com a comunidade. Então, e a assistência estudantil, que é fundamental, tem vários estudantes, né, dos municípios aí que deixaram de estudar porque não tem assistência estudantil. É uma bolsa que é fundamental. Eu mesmo fui bolsista e sei o quanto né, foi, na verdade, muito promissor, porque você deixar de ir à universidade porque não tem transporte, isso aí é uma educação negada, isso aí é morte à educação. Então, acho que assistência estudantil, bolsa de extensão mesmo, iniciação científica, né, as pesquisas dos professores que precisam realmente. É isso que alavanca também, um dos mecanismos que vem alavancando a universidade, porque se a gente perder a iniciação científica dentro da universidade, com os professores, as pesquisas, do que vai adiantar, né? Então, a gente precisa mesmo fortalecer isso para que os estudantes realmente... nós sabemos que a universidade pública tem aula hoje, pela manhã. Perfeito. Já estamos chegando. Só dar uma pincelada aqui nessa. Tá bom, Cleide. Então, a gente tem um governo federal, né, que um dos seus primeiros atos foi congelar a verba para a educação. Então, a gente sabe o que tem que fazer, né? Tirar o governo, porque, assim, e educação, e eu aprendi isso com o presidente Lula, a educação não é custo, é investimento. Tem que ter verba para a educação. A educação sem verba, ela não tem condições de se sustentar. Então, precisa destinar verba para a educação para
a educação, a faculdade, a universidade começar a andar. Né? A gente vê aí, eu acompanhei o processo, eu nunca fui aluno da universidade pública, mas eu sempre estava lá, né? Que é um meio que eu também ando, atuo, faço militância. A gente viu a ausência do transporte que leva os alunos, a gente viu os restaurantes universitários fechados, né? Isso impacta muito, isso desestimula os alunos a frequentar, né? A ter dificuldade de frequentar, desestimula os professores que muito utilizam também esses espaços, então acaba que enfraquecendo as universidades, e a gente sabe o que é que tem que fazer, né? Teve congelamento, o presidente da República congelou a verba para a educação e a gente tem que tirar agora. Tem que tirar para as universidades voltar a descongelar, né, essas verbas e as universidades voltar a receber verba que garanta o ensino e a qualidade de universidade pública, né, para todos. Bem, estamos chegando já ao nosso finalzinho desse bate-papo. Eu queria agora, enquanto eleitor, saber por que eu devo votar nas pretas. Posso dizer em um segundo. Nossa, então a gente vai fazer a nossa apresentação aqui, né? Eu faço, Márcia faz, mas assim, eu sou uma mulher preta, evangélica, progressista, feminista, classista, que atua nos movimentos de movimentos sociais há mais de 27 anos, né? E desde 2012 que eu venho me colocando à disposição, para meu nome à disposição das campanhas eleitorais, né? E sempre estive no PSOL, sempre me saí candidata pelo PSOL, que é o partido que eu atuo, né? E desde lá eu venho fazendo essa luta. Em 2020, a gente colocou uma chapa coletiva, Pretas por Salvador, aqui em Salvador, e nós fomos eleitas, né, nessa mandata coletiva. E a gente vem fazendo uma atuação nessa Câmara Municipal de Salvador, que é excelente. E eu quero convidar você a seguir a página das Pretas por Salvador, a seguir a nossa história, e a gente quer fazer justamente isso na Alba. A gente quer avançar agora para o estado da Bahia. A atuação que a gente tem aqui em Salvador, a gente quer atuar no estado da Bahia, fazendo em defesa da comunidade quilombola, em defesa dos povos negros, em defesa da vida das mulheres, em defesa da pauta da moradia digna, da educação, da saúde, né, porque é necessário. E uma outra coisa, a gente precisa ter representatividade naqueles espaços, porque hoje a gente tem a maioria da população de Salvador, mulher e negra, e a gente não tem essa representatividade na Assembleia Legislativa da Bahia. Da 63, 66, se eu não me engano, deputados, nós só temos uma candidatura, uma candidata, uma parlamentar negra, né, que não representa a totalidade o total, desculpa, estou um pouco nervosa, o total da população de Salvador, da Bahia. Então, a gente precisa rever isso. E nós não aceitamos mais que façam política pública sem a nossa participação. Não dá mais para esses candidatos parlamentares que vêm na nossa comunidade, pegam um cabo eleitoral na época da eleição, puxa voto para ele e só retorna, ganha a eleição e só retorna lá há 4 anos após para buscar voto novamente. Nós não aceitamos mais fazer esse papel. A gente quer pautar as nossas histórias. E nós, sim, sabemos fazer política. Nós sabemos fazer política porque nós dirigimos as nossas vidas. Nós sabemos a ausência que é quando a gente vai colocar o nosso filho na escola que não tem vaga, quando a gente se dirige a um posto de saúde que a gente não encontra a especialidade que a gente quer, a gente encontra dificuldade ao pegar ônibus, a gente encontra dificuldade em buscar vaga de emprego. Então, a gente precisa pautar sobre essas leis. A gente precisa começar a construir leis que beneficiem o nosso povo, as mulheres, o movimento sem teto. A gente precisa construir projetos de lei que afete a vida dessas pessoas na real. Não dá, e eu vejo muito esses políticos que têm aí, esses parlamentares, se preocupar com placa de via de rua, com nome de viaduto. A gente não quer isso. A gente passou por um processo de pandemia e muitas pessoas ficaram desempregadas. E muitas pessoas sofreram. Muitos dos meus morreram. E não morreram só de Covid, não.
Teve gente que passou fome. Teve pessoas que ficaram desempregadas, que passou fome. Eu costumo dizer que eu vi essa fome na época de Sarney, quando não tinha comida no supermercado para a gente comprar. E a gente ia para o supermercado, comprava, só tinha direito a 1 quilo de carne, a uma lata de leite. E hoje o Brasil voltou a esse cenário de fome, onde a gente vê pessoas no fundo do carro de lixo pegando o resto de comida. Onde a gente vê na prateleira do supermercado pé de galinha vendendo. E as pessoas comprando por R$13. A gente não quer isso, a gente quer construir as nossas leis, a gente quer pautar sobre as nossas vidas, e é para isso e por isso que a gente está fazendo esse enfrentamento e colocando o nosso nome, né, nessa construção aí dessa chapa coletiva. Eu quero agradecer esse convite, aí eu vou passar a palavra para a Márcia, eu tenho certeza que ela tem muito a contribuir aí ainda, finalizando a fala dela. E agradecer de montão, era para a gente estar presencial, mas a gente ainda não desistiu de ir aí em Bonfim, a gente vai dar uma chegada, né, para construir essa relação e que a gente espera que a gente tenha colocado aqui um pouco das nossas propostas, mas que a gente pede também às pessoas entrar em contato com a gente, pautar suas lutas, né, segue as Pretas pela Bahia, no @Pretas pela Bahia, vem dialogar com a gente, vem conversar com a gente, porque aqui é o local de vocês pautar as histórias e construir junto com a gente essa mandata que é firme e forte. Grande abraço. Oi, gente. Eu estava respondendo aqui que o rapaz já chegou para poder me levar para a atividade. É assim, Cleide falou tudo já, mas eu só vou mesmo a partir da minha apresentação. Eu sou essa mulher aqui, negra, gorda, periférica, e costumo dizer que para ocupar esses espaços a gente precisa se ver, né? Se ver nas pessoas. Então, quando você vai, se eu fosse botar nas pretas, não é só ocupar, né? Eu costumo dizer que é transformação mesmo, né? Eu costumo dizer também que nada se faz sozinho, né? E sim pelo coletivo. Sou uma mulher que luta, né, contra o genocídio da população negra, na saúde, na educação, principalmente por ser educadora, professora, né? A gente percebe que a cultura também é uma das pautas nossa, estamos aí. Então, para votar nas pretas mesmo, não é só a questão da representatividade, como o Cleide falou, e sim transformação mesmo, né, das políticas. Nós precisamos estar inseridas mais nesses espaços de poder. O professor Hélio Santos, no nosso encontro que teve, né, com algumas candidaturas negras, e ele diz assim: para ocupar esses espaços, precisamos estar com a caneta. É a caneta que tem o poder de transformação. E realmente, a gente precisa decidir pela maioria. E no estado da Bahia, a gente vê que a defasagem de políticas públicas em todas as esferas. Nós somos último e últimas e últimos em tudo. Hoje foi sobre educação, mas se chegarmos aqui para falar um pouco de segurança, não vai ser diferente. Se chegarmos aqui para falar um pouco da saúde, não será diferente. Então, é para ocupar mesmo esses espaços, para transformar, em si, para a maioria. Os 417 municípios precisam ser assistidos da mesma forma. É isso. Perfeito. Quero, nesse momento, né, a Karina vai estar voltando, agradecer, né, as falas da Márcia, da Cleide, né, essas falas fortes, essas falas que têm, né, raiz, que têm, né, uma origem e que vem sendo trazida, né, para essa proposta da mandata, né, das Pretas pela Bahia. Então, muito obrigado. Foi fantástico, né, esse diálogo. E, Karina, passo para você, né, para mais um momento.
Assim, finalizamos o podcast Educação na Pauta do Dia, edição especial dedicada às eleições legislativas de 2022, uma realização da TV Educatipne, da Câmara de Educação do Território Piemonte Norte do Itapicuru e do projeto de extensão TV Educatipne, Educação, Comunicação e Artes. Agradecemos sinceramente no episódio de hoje a presença da co-candidatura Pretas pela Bahia do PSOL, composta por Cleide Coutinho, Iracema Santos, Márcia Ministra e professora Dulce Rodrigues. Sobre os próximos episódios, gostaríamos de esclarecer que tentamos fazer contato e interlocuções com todos os candidatos e candidatas do TIPNE. Alguns e algumas ainda não retornaram, não aceitaram o convite e todos e todas que sinalizaram positivamente estarão conosco nos próximos episódios que acontecerão nas noites de quinta-feira, no período de 1 a 29 de setembro de 2022. Antecipadamente, nossos agradecimentos às pessoas que estarão conosco nestes dias. Tenham uma ótima noite, tenham uma ótima manhã, tarde ou noite, a depender do momento em que você vai assistir ao nosso podcast. Seu voto é muito importante. Se ligue, a educação agradece. Até breve.